Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, 17º fascículo da tréplica do racional superior. Universo em desencanto. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 17º fascículo da tréplica, a comprovação. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Universo Desencanto, página 5. O desencanto do encanto e de seus seres e de seus feitos. A fonte justa, certa, é o berço da convicção racional. O ponto de vista mais altaneiro universal, por tudo ser de origem racional, por tudo ser da razão suprema. Nessa infinita morada, que parecia ser infinita e que hoje não é mais infinita, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem e por todos estarem de volta à morada racional, à morada da vida eterna, o verdadeiro natural do ser de origem racional, que se deformaram em seres de origem racional. Sendo o maior triunfo de toda a humanidade a convicção justa e certa do seu próprio ser de origem racional. E hoje, todos entrando em contato com o seu verdadeiro mundo de origem, se ligando a ele e voltando para ele. O maior tesouro de toda a humanidade, se julgar dentro do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e sair desse empobrecimento de matéria, desse jugo do triunfo errante, dessa vida de péssimos navegantes, sofrendo a todo instante que vive, porque matéria só vive para penar, por estar em estado de decomposição, e o que está em estado de decomposição está penando. A satisfação é aparente e a insatisfação é permanente, porque tudo que é de matéria é irregular. Tudo que é de matéria não regula. Tudo que é de matéria está em desequilíbrio. Basta ser de matéria para ser um ser em desequilíbrio. Matéria não tem equilíbrio por ser matéria. É uma junção completamente desprovida de essências puras, limpas e perfeitas. Matéria é um ser delirante. Matéria, basta ser matéria para ser um ser desequilibrado. O desequilíbrio é tanto que termina tudo de repente. Está vivo e de repente lá se foi, o que parecia tudo ser. Então, matéria parece ser aquilo que não é. O que é um ser de matéria? É nada ser verdadeiramente e, aparentemente, julgando tudo ser. Quem julga ser aquilo que não está representando coisa alguma, porque não é. Parece que é, mas não é. Assim, as aparências são muito confundidas com a verdade, porque quem está acostumado com as aparências, iludido com as aparências, passa a julgar as aparências como se as aparências fossem verdades, como se aquilo que parece ser e não é, fosse verdade. E assim é a vida dos confusos e das confusões. A vida da matéria, o tudo que parece tudo, mas nada é. Somente parece ser tudo. Então, matéria. O que é matéria? Nada. É tudo aparência só. Esse tudo aparente, que principia do zero,
O que é o sêmen? Um líquido gomoso, um líquido que não representa nada. E este nada se transforma num tudo aparente. Um tudo que surgiu do nada, que parece tudo ser e na realidade nada é. O que é o tudo aparente? Um líquido gomoso, o sêmen, uma gotinha insignificante. E essa gotinha insignificante se transforma em um tudo, que não passa de um insignificante, uma insignificância. Mas a vaidade transformou o nada em tudo, como se o nada tudo fosse. E vendo que na realidade nada é. É uma gotinha de um líquido gomoso, o sêmen, que até hoje se conservava misterioso e que agora deixou de ser misterioso. Então, qual é o valor dessa gotinha, desse líquido gomoso? Nenhum. Se transformou nesse ser monstruoso. Qual é o valor desse ser monstruoso? Nenhum. Porque se transformou em um ser monstruoso. Porque tudo é energia. Tudo é movido por energia. Então, essa semente e essa gota de sêmen é uma gota de energia e essa energia se desenvolve, porque energia é força. E esta gota de sêmen é uma gota de energia, uma gota de força aparente. É uma semente de energia, onde estão reunidas 3 energias, nessa gota do sêmen, elétrica, magnética e racional. Nesta semente, reunidas 3 energias, elétrica, magnética e racional, pela sua força, que energia é força, tem a sua evolução e na sua evolução se transforma em outra vida mirim, de uma fabricação de um corpo mirim, e daí se desenvolvendo e nascendo um gigante. E o gigante começa a sonhar. Então, aí começa a pensar aquilo que não é. Começa a pensar tudo ser, sem ser o que pensa ser, porque está sonhando, está iludido pelo magnetismo. É a mesma coisa que uma semente de outra espécie qualquer, sendo o sêmen uma semente líquida, como outra qualquer. Então, tudo se justifica, de tudo nada ser. Mas o julgamento que fizeram desse grande mentira é pensar ser aquilo que não é, para si mesmo. E mentindo de uma forma tal, incutido o sistema errôneo nos demais, fazendo pensar ser tudo, quando na realidade nada é. Então, aí se reúnem uma infinidade de contradições no sistema de querer passar a ser aquilo que não é. Se julgar ser aquilo que não é. E por tornarem tudo dessa forma, é que não aguentam viver da forma criada, que é o que está aí, todos sofrendo, todos penando, todos se maldizendo, todos insatisfeitos em querer fazer das aparências verdade. Aparência é mentira e querem fazer da mentira a verdade. Só podiam haver resultados negativos e incapazes. E por haver os resultados incapazes e negativos, tudo de pior a pior, já há muito. Tudo se desenvolve de pior a pior, já há muito no mundo. Dessa forma, tinham que chegar ao ponto irresistível. E o ponto irresistível é o ponto crítico, de pensar ser aquilo que não é, de achar que é aquilo que não é, de julgar ser aquilo que não é. O que não é, por si mesmo se destrói. O julgamento da semente humana e de todas as sementes. Se a semente fosse interpretada pelo lado do que é, e a semente, o ponto de vista seria outro diferente. E assim é esta composição de energia transformada em seres de todas as espécies,
deformados e em degeneração. Por ser energia deformada, é a causa da degeneração. Tudo que é deformado degenera e se multiplica. E quanto mais se multiplica, mais enfraquece. Quanto mais enfraquece, mais diminui. Quanto mais diminui, mais poluído vai ficando, até terminar tudo poluído e daí terminando esta fase de animal racional, pela poluição e entrando em outra evolução de composição de corpos de vidas diferentes, em outras classes de vidas diferentes, dessa de animal racional. E assim é a vida de quem vive sonhando e iludido com a vida, iludido com as aparências, iludido com esse mar de lama, que matéria é lama. E por isso, tudo se acaba da maneira que acaba a vida. Para ser bem vivida, tem que conhecer e reconhecer o relacionamento da constituição da vida, para poder saber ter vida nessas condições e saber como viver. O que adianta ter vida e não saber viver? Não adianta nada. Pena muito, sofre muito, padece muito e se liquida antes do tempo, por a vida ser temporária. Somente a vida real, a vida racional, é a vida certa, a vida eterna. E por isso que criaram o império do sofrimento, por não saberem como foram feitos, nem de que forma foram feitos, nem de que foram feitos, nem quem fez tudo assim e por que fez, e quem foi esse que fez, a causa de serem assim, a origem de serem assim. Antes da origem, o que eram? Antes do que eram, o que foram? Antes do que foram, como surgiu? Antes de como surgiu, de que e por que surgiu, e a forma certa do antes de tudo assim ser. Qual era e por que deixaram de ser o que eram, para serem o que são, e por que vieram em classificação, descendo sempre de classe, até que surgiu este vão, que é esse imenso vácuo habitado pela energia elétrica e magnética, e seus habitantes, esse imenso espaço. E dessa forma, por coisa alguma conhecerem, tinham, por não saber, que tomar qualquer espécie de forma, qualquer direção de forma que parecesse mais fácil e mais agradável. Dessa maneira, surgiram com essa forma de ser, desconhecidos por completo de seu verdadeiro ser. E por desconhecer a verdadeira maneira de ser, é que aí estavam, sem conhecer o porquê de assim ser. E por não conhecer o porquê de assim ser, resultou nesse angustioso modo de que se tornaram mais sofredores do que deviam ser. Se tornaram mais mártires do que deviam, por desconhecerem todo o verdadeiro translado de todo o passado, das formas diferentes que vieram tomando até chegarem na primitiva forma que aí estão, que deu princípio a esta formação, e ficaram completamente desconhecidos do porquê assim são. E dessa maneira, desse jeito e dessa forma em que estavam, não podiam encontrar o certo, porque do certo nada conheciam, e por nada conhecer de certo, engendraram e inventaram qualquer modalidade que pudesse ir destruindo a vida da melhor maneira que fosse surgindo, que fosse aparecendo. Então, se moldando a todas as facilidades, sempre à procura do melhor, e esse melhor sempre por encontrar. Sempre procurando acertar, e o acertar sempre por acertar.
sempre procurando endireitar e sempre por endireitar, sempre procurando melhorar e sempre por melhorar, sempre procurando o certo e o certo sempre por encontrar. Tudo isto pelo desencontro de não saberem o porquê da originalidade, o porquê de assim serem, o porquê da formação e o porquê da geração, o porquê da criação, nunca souberam o porquê de coisa alguma. E por não saberem o porquê de coisa alguma, não podiam pôr em forma o que sempre desejaram, acertar tudo. E de formas que surgiram com essa evolução de contratempos, de não suportarem os modos evolutivos que criaram e inventaram para ver se acertavam. E é por isso que cada qual começou a surgir com suas ideias, para ver se compunha e organizava uma vida feliz para todos. E dessa forma, multidões idealistas, multidões de ideias que nunca puderam resolver o desejado. O desejado sempre foi paz, amor e fraternidade. Nunca puderam resolver esse grande desejo de todos. Porque ideias passam, ideias são passageiras. Ideias não é coisa positiva, porque ideias são os ideais dos livres pensadores. E de forma infinidade de ideias para uma boa formação, e sempre tudo ficou na vontade. Todos os ideais passados não conseguiram ajustar um bom futuro do mundo inteiro, porque ideias são coisas que passam, porque ideias não têm base, não têm lógica. E o que não tem base não tem consistência, e o que não tem lógica não se personifica. Não se ajusta numa forma de um peso certo. O peso certo é a personificação justa e certa. Então, ideais, não têm base sólida. E não tendo base sólida, desaparece a lógica, e desaparecendo a lógica, se torna uma coisa vazia. E sendo tudo vazio, continua tudo piorando sempre, porque não consegue ajustar e equilibrar por estar vazio. Vazio não cria forma, porque está vazio, não tem nada. E não tendo nada, piora tudo. O resultado dos velhos ideais, das velhas ideias, e tudo na forma que não tem base e não tem lógica. Não pode conseguir acertar, porque não consegue acertar, por não ter base para se basear, nem lógica para se firmar no equilíbrio certo, sadio, racional. Ideias passam, é coisa passageira, porque não tem base e não tem lógica. Ideias passam, porque não tem base e não tem lógica. Quem prega no vazio não está adiantando nada, porque continua tudo vazio. E continuando tudo vazio, vai tudo de pior para pior. E por tudo vir vazio é que tudo do passado acabou. As ideias do passado acabaram. Os ideais todos acabaram, porque ideias não têm base nem lógica. Ideias muito mais, sem base, sem lógica. E ideias e ideais todos têm. Tudo isso passa, e toda evolução tinha que ser assim mesmo, para a lapidação dos seres em evolução de lapidação. Então, tudo isto muito bom para lapidar, para chegar ao ponto correto e certo, para o renascimento do verdadeiro equilíbrio por meio da lapidação.
para ficarem preparados para receber o conhecimento da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, a lapidação, muito necessária, tudo isto que houve para lapidar até ressurgir o amadurecimento e o renascimento de compreensão justa e certa da vida das incertezas, que é a vida dos padecimentos e sofrimentos cruéis por ser uma vida das incertezas. Então, tinham que ser lapidados para se desiludir e ficarem mais preparados e apurados para terem condições de entender, compreender e interpretar o real conhecimento racional. E assim, somente por esta forma de lapidação é que ficariam sem o domínio da ilusão. Porque enquanto dominados pela ilusão, o iludido é um perdido, e um perdido é capaz de tudo, por estar perdido. O iludido é aquele que ainda está embrutecido pela matéria. E o embrutecido pela matéria, a matéria para o embrutecido está acima de tudo, porque o embrutecido pela matéria só olha para o chão. Ele não procura conhecer o dono da vida dele e de todos. Ele não quer conhecer o dono da matéria. Ele acha que a matéria é que é dona de tudo. Ele acha que a matéria é dona do mundo. Acha que a lama é dona do mundo. Ele não olha para cima, ele só olha para baixo. Embrutecido pela matéria. Tão embrutecido que está cego e por isso acha que a matéria é que vai salvá-lo. Tem a matéria como seu Deus. Estes estão necessitados de serem lapidados para olhar para cima, porque tudo e todos vieram de cima e não de baixo para cima. Então esses é preciso serem lapidados para evoluírem e não se destruírem pelo apego ao mal. A matéria é um mal e por si mesmo se destrói. Então vem essa lapidação para mostrar a todos o certo. O certo está em cima, no mundo racional, e não embaixo. De forma, o embrutecimento da vida da matéria trouxe esse conhecimento de lapidação. Como costumo dizer, quem vai errado dá com os burros na água. E é por isso que há muito vem nessa monstruosa lapidação. Lapidação essa irresistível para muitos, porque trocaram o verdadeiro dono que está em cima para criar um suposto dono que é a matéria. E por isso ficaram presos à matéria, subordinados à matéria, dominados pela matéria e sendo regidos pela matéria, e os gostos e as vontades, e pelas maneiras de encarar e interpretar. Então, a matéria prevalecendo como dominante, como o verdadeiro dono, o dono dos martírios, a matéria, a dona dos sofrimentos, a matéria, a dona dos tormentos, a matéria, a dona de todas as ruínas, a matéria, a dona das monstruosidades, a matéria, a dona de todas as calamidades, a matéria. Então, tinham que sofrer as consequências de seu domínio e daí a subordinação. Por ter a matéria acima de tudo, ficaram subordinados ao capricho da matéria. Ficaram sob domínio de todas as ruínas da matéria, dominados por tudo que é ruim, por olhar somente para a matéria, por olhar só para baixo, para cima não. Então, já não suportavam mais a lapidação que passavam. Essa lapidação horrorosa, monstruosa. Tinham que receber da matéria tudo isto. Tinham que receber da matéria o desequilíbrio
e todas as ruínas, por estarem dominados e subordinados a esse decantado ser, sem base e sem lógica. Dessa forma, criaram a própria lapidação de si mesmo, todos causadores da lapidação de si mesmo, por julgarem a matéria como tudo, como Deus. E na realidade, a matéria nada é, e por nada ser, tudo acaba em nada. E o sofrimento cada vez mais a crescer, crescendo cada vez mais a lapidação de todos. Com a lapidação nasce o desprendimento da causa do sofrimento e das ruínas de si mesmo. A matéria nada tem para dar a ninguém, e a ilusão do nada acaba tudo em nada. Sendo a matéria o ponto elevado da destruição dos seres, e aí está a vaidade, a ganância e a ambição. E é uma das causas do sofrimento e ambição. Com a lapidação, vai chegando a desilusão, e chegando à desilusão, vai tomando o caminho correto e certo, de perfeição. Naturalmente, pela evolução da destruição de si mesmo, pelos modos e métodos do desequilíbrio, por a matéria ser um ser desequilibrado. E por ser um ser desequilibrado, o seu estado normal é de degeneração, poluição e transformação. E o que está nesse estado está em desequilíbrio permanente. No estado de poluição, degeneração, deformação e de transformações. E quem quer se firmar, como é um ser que está em desequilíbrio, que está em degeneração, nunca poderia se equilibrar, por ser um ser em decomposição. E no que está em decomposição, não pode ser encontrado o equilíbrio de coisa alguma. E dessa forma, não podia haver o equilíbrio, como nunca encontraram, porque o estado natural da matéria é um estado de decomposição, degeneração e poluição. Então, onde há instabilidade, não pode encontrar estabilidade, na instabilidade. Não pode encontrar no desequilíbrio o equilíbrio, por a matéria ser um ser deformado, e um ser deformado é um ser desequilibrado. E um ser desequilibrado, por natureza, não pode ser encontrado porque são seres em degeneração. O que está em degeneração está desequilibrado. Não pode se encontrar o equilíbrio num ser desequilibrado. A poluição é um ser desequilibrado, cada vez mais poluído, cada vez mais podre, e um ser desequilibrado não pode encontrar o equilíbrio, e de forma que não podem encontrar nunca o que desejavam encontrar: o equilíbrio de todos e de tudo. E assim, o certo está em cima e não embaixo, no chão. Embaixo, o desequilíbrio total de tudo, por ser uma degeneração e deformação e poluição. Assim, nunca que poderiam encontrar uma forma justa e certa, que pudesse tudo dar certo. Onde há degeneração, há febre. Onde há febre, há variação. E onde há variação, há o desequilíbrio. Onde há poluição, há febre. Onde há febre, há variação. Onde há variação, há o desequilíbrio. Onde há deformação, há febre, por estar fora do seu verdadeiro natural.
Onde há febre, há variação, e havendo variação, há o desequilíbrio. E por isso está aí as causas e as provas do desequilíbrio de tudo e de todos. Consequências naturais da natureza, que está fora do seu verdadeiro natural, em processo e progresso deformativo. Por não se conhecerem e não conhecerem a verdadeira natureza deformada, tinham mesmo que lutar, sofrer muito, penar muito, até conhecerem a causa de assim serem e o porquê de assim serem. O porquê de assim estarem por não conhecerem o verdadeiro rumo certo. E por não conhecerem o verdadeiro rumo certo, nunca poderiam acertar, e por isso, sempre todos procurando acertar e sempre todos por acertar. Porque não está numa poluição o acerto de coisa alguma, não está numa degeneração o acerto de coisa alguma, não está numa deformação o acerto de coisa alguma, não está numa transformação o acerto de coisa nenhuma. Então, por mais que procurasse acertar, sempre estavam por acertar, não podendo dessa forma normalizar as coisas justas e certas. E a vida, por não conhecer o porquê de assim ser, se formava em mistérios insolúveis. E assim, agora, todos com a verdadeira bússola da vida nas mãos, o conhecimento de cultura racional, que esclarece a vida anormal e a causa desta deformação racional. E o verdadeiro ser de origem de todos, que é o mundo racional. E como daí sair e para o seu verdadeiro lugar voltar, por não serem seres desta deformação racional, e sim seres habitantes do mundo racional, que aí nessa vida permaneciam por não terem o verdadeiro conhecimento do porquê de assim ser, para poderem então deixar de assim ser. São assim como são, mas não sabiam o porquê assim são, e por não saberem é que penavam demais, sofriam demais, porque viviam sem saber porque viviam. E quem vive sem saber porque vive, tem que sofrer muito por não saber o porquê vive. Porque ninguém nunca soube o porquê assim é. Ninguém nunca soube de onde veio, nem para onde vai. Todos vivendo nesta vida de matéria e não sabiam o porquê da matéria e o porquê que eram de matéria. E viver sem saber por que existe, tinha mesmo que permanecer perdido, num estado de inconsciência e sofrer muito, por desconhecer o porquê de sua existência. E assim dizendo, eu existo, mas não sei por que existo. Este mundo existe, porque eu estou aqui vivendo nele, mas não sei o porquê que este mundo existe. Eu sei que aqui estou, pisando em cima desta terra, mas não sei de onde vim e para onde vou. Eu sei que aqui vivo, mas não sei por que vivo. Sei que sou um sofredor, mas não sei o porquê eu sou um sofredor. Sei que sou um ser mortal, mas não sei por que assim sou. Sei que pareço tudo ser, mas sei que nada sou. E assim a vida dos desconhecidos de si mesmo, e por serem desconhecidos de si mesmo, eram desconhecidos de tudo que existe no mundo. Porque neste mundo, quando todos nasceram, já encontraram tudo feito. Então,
Não sabiam como foram feitos, nem muito menos como o mundo foi feito, e de que foi feito, e por que foi feito. Viviam todos perdidos em um mundo, porque não sabiam o porquê dele, porque não sabiam o porquê de sua existência dentro dele. Não sabiam como chegaram dentro dele e não sabiam como sair de dentro dele. E ficavam todos dentro de um mundo sem saber porquê e sem saber o porquê do mundo. Dessa forma, não sabiam, nem podiam saber como viver nesse mundo. E por coisa alguma saber, o resultado é este, que aí está. Sofrer, sofrer, penar, 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 por desconhecer o porquê de sua existência e da existência do mundo em que está vivendo. Então, desta forma, nunca poderiam se ajustar por serem completamente desconhecidos e alheios sobre tudo que existe, sobre o mundo e sobre si mesmo. E por serem assim, tinham que encontrar dificuldades em tudo, por não conhecerem o porquê de coisa alguma, por desconhecerem tudo de um modo geral e por tudo desconhecer, coisa alguma de certo podiam fazer. A vida, então, se transformando em um sonho, porque ninguém conhece o seu princípio e o seu fim, se tornando a vida um sonho, e sonho é ilusão. Todos iludidos com os sonhos, e desses sonhos surgindo tudo isto, de fantasias que são as aparências dos sonhos, e sonho é coisa passageira. De repente terminou o sonho, de repente acabou o sonho. Sonhando de olhos abertos, de repente fechou os olhos, acabou o sonho. E assim hoje, todos se conscientizando do seu verdadeiro tesouro e tratando de se ligar o seu raciocínio no seu verdadeiro lugar, o mundo racional, e dizendo: é verdade, sonhava de olhos abertos porque não sabia o porquê de coisa alguma. Não sabia o porquê da existência de coisa nenhuma. Então sonhava de olhos abertos, pensando iludidamente que sabia, quando na realidade ninguém coisa alguma sabia. Para ver o que é a vida das ilusões, dos sonhos, que parece que tudo sabe, aparentemente, e na realidade nada sabe. Mas os sonhos envaideciam tantos sonhadores de olhos abertos que os sonhadores não davam conta de que sonhavam demais, de olhos abertos, e julgavam ser o que não eram, e pensavam ser aquilo que nunca poderiam ser, por não saber nem ao menos o porquê de seu ser, o porquê de assim ser e o porquê do mundo em que habita. Mas os sonhadores, envaidecidos com os sonhos, ficaram embriagados, fanatizados e obsedados. A obsessão era tão grande que não davam conta de si mesmos. Dessa forma, a vida se tornou um pesadelo infernal, onde todos procuravam o bem, onde não podiam encontrar, porque a matéria é um mal e por isso, por si mesmo, se destrói. E nunca poderiam encontrar o bem no mal, mas sonhando e delirando, de olhos abertos, pensavam que este sonho se realizaria um dia, encontrar o bem no mal. No mal nunca poderiam encontrar o bem, porque o mal por si mesmo se destrói.
Por isso, nunca podiam encontrar o bem no mal, encontrar o bem em uma coisa que por si mesmo se destrói. Mas quem sonha de olhos abertos está num estado anormal, não sabe que seu estado é deformado, degenerado e poluído, e por não conhecer o seu estado, está anormal. E assim, a vida dos sonhadores de olhos abertos, que por não conhecerem o seu estado verdadeiro natural, de racional, puro, limpo e perfeito, julgaram que a deformação, esse estado deformado, fosse natural. Por não ser natural, é que são sofredores. Por não ser natural, é que tudo se acaba. E por não ser natural, ninguém sabia o porquê era assim. Ninguém sabia o porquê estavam assim. Ninguém sabia o porquê ficou assim. E por nada de certo saber, por nada de verdade saber, e por coisa alguma a seu respeito saber, adotaram a deformação como uma coisa natural, mas ainda assim mesmo, todos se renegando desse natural, por não se conformarem com tanto sofrimento, nem com a morte. E assim, veja, quanta contradição na vida dos sonhadores de olhos abertos. Tudo que varia, tudo que anormal, por estar fora do seu verdadeiro natural de ser, de racional, puro, limpo e perfeito.